Olá, amigos! Somos do canal Ponto News e estamos com a finalidade de entrevistar os candidatos a vereador e a prefeito, para que a população possa conhecê-los, bem como saber o que cada um tem como proposta de trabalho para a cidade, nos setores da educação, saúde, segurança e os trabalhos sociais. O canal Ponto News não se responsabiliza pelas informações advindas dos candidatos. Respeitamos, porém, a individualidade e a liberdade de expressão. Porém, não nos responsabilizamos pelas opiniões, pareceres, juízos, avaliações, julgamentos e comentários por parte dos entrevistados. Então, desfrute do entrevistado e você, amigo do canal, avalie e fale conosco pelo Instagram, YouTube e Facebook. Olá, amigos! Estamos aqui no canal Ponto News, aqui é o canal de debates, de informação. Aqui é um bate-papo aqui tranquilo, é onde você recebe informação, você recebe notícias. E estamos aqui com os nossos convidados, amigos, professor Eric Pacelli, e também pré-candidato a vereador e também aqui pré-candidato a prefeito, nosso amigo aqui, Antônio Meira, que também está aqui falando hoje sobre saúde. Hoje o assunto é saúde e é uma das coisas importantes para a nossa sociedade. Saúde é o que interessa, não é verdade? Para podermos continuar. Então, professor Eric, fale um pouco sobre saúde, e em seguida o nosso amigo pré-candidato a prefeito, Antônio Meira, tem a parte. Olá pessoal, mais uma vez queria agradecer de estar aqui no canal Ponto News, canal do Pastor Milton, meu pai, para falar sobre saúde. Eu como pré-candidato a vereador aqui na cidade de Hortolândia tenho várias ideias, várias sugestões e propostas nessa área da saúde. Eu como ativista político também, nesse tempo aí de ativismo político, fui muitas vezes no centro de especialidade de Hortolândia, muitas vezes no Mário Covas, e eu tenho acompanhado de perto aí o problema da área da saúde na cidade de Hortolândia. Está complicada mesmo a situação na área da saúde de Hortolândia, não está fácil. Minhas propostas, minhas ideias, propostas aí para a área da saúde seria Hortolândia trazer uma faculdade de medicina e junto um hospital universitário, um hospital escola, um hospital universitário, na qual os alunos possam contribuir com esse hospital universitário. Então esse seria um ponto central da minha proposta aí, porque você trazendo médicos, mais médicos, você melhora até mesmo o centro de especialidade. Porque eu tive muitas vezes lá e percebi que no centro de especialidade de Hortolândia demora os exames, alguns exames, cataratas, mamografia, entre outros, demora 2 anos para ser atendido. Então você trazendo médico, você aumentando médicos na cidade, você aumenta também os especialistas, você melhora até mesmo o centro de especialidades de Hortolândia. Então esse seria um ponto. Outro ponto seria fazer com que esses alunos da faculdade de medicina ficassem aqui contribuindo nesse hospital. Porque não adianta também eles se formarem nessa faculdade de medicina e ir embora depois. Então teria que se criar uma proposta, uma ideia, uma lei, né? Uma lei para esses alunos ficarem pelo menos por 5 anos. Então tem que criar uma lei para eles ficarem 5 anos, senão eles se formam na faculdade de medicina e vão embora. Então essa seria uma proposta minha na área da saúde. E a saúde aí, nesse momento de pandemia que a gente tem sofrido está complicado. Em Hortolândia, muitos casos de Covid aí graves, parece que não tem leito aí na cidade, tem UTI e está sendo transferido para outras cidades. Então até o Meira fez um vídeo sobre isso, eu queria que o Meira falasse mais sobre isso também, a questão da UTI, dos leitos, dessa questão da transferência para outros casos, para outras cidades, né? Mas essas são minhas ideias, sugestões, a gente vai no bate-papo falando mais sobre os problemas da saúde em Hortolândia. Então agora com a palavra o Meira aí, nosso grande amigo, ex-prefeito da cidade. Professor Milton, eu quero te parabenizar pelo projeto do Hospital Escola.
é um projeto importante. Eu comecei essa conversa com o reitor da PUC de Campinas para que transformasse o Hospital Mário Covas em hospital escola. É necessário estabelecer um relacionamento confiável e nós iniciamos esse relacionamento com os cursos de enfermagem. Então, a PUC de Campinas, quando fui prefeito, ela vinha e os estudantes de enfermagem chegaram a trabalhar, a ter aulas e acompanhado dos professores aqui no Hospital Mário Covas, e depois esse projeto seria estendido exatamente nesses moldes que você coloca, para poder chegar até o estudante de medicina. E após a formatura do médico, ele passa a ser um médico residente na cidade, aí ele já começa a contribuir com a cidade, mas depois que ele passar por toda essa fase de especialização, ele continuar na saúde pública do município para contribuir. Então, o município contribui na formação do profissional e depois o profissional contribui, porque na maioria das vezes, o médico ele se forma em medicina, mas ele quer fazer estética, por exemplo, que é o que dá dinheiro, né? A gente sabe que não são todos assim, tem aquele que faz por paixão e que depois, né, eu tenho aqui exemplo de vários médicos, inclusive um deles que é o Dr. Miguel, que há anos lá no Rosolém, a pessoa chega lá na clínica dele, que é particular, para ser atendido, se tiver dinheiro, paga e é atendido, e se não tiver o dinheiro, ele atende da mesma forma, e se ele ficar sabendo que o paciente está em casa, sem dinheiro e sem condição física de ir até a clínica, ele pega o carro dele particular e vai até a casa do paciente, examina e leva remédio e cuida. Então, é um médico que se dedica com paixão, né? É um médico missionário, né, pastor? Um médico missionário. Então, parabéns pelo projeto que vai ao encontro do que eu penso em relação à saúde. E a saúde no Brasil ela só vai melhorar quando o governo federal abrir muitas faculdades de medicina. O país tem que ter muitos médicos para poder melhorar o sistema de saúde. E aí Hortolândia, desta forma, estará contribuindo e também sendo contemplada neste projeto. Em relação à saúde da nossa cidade, em relação à pandemia, em relação à UTI, eu me lembro que nós festejamos juntos com o prefeito quando ele, no aniversário da cidade, anunciou que a cidade de Hortolândia estaria ganhando UTI. Ele não falou a verdade, pastor. A cidade de Hortolândia não recebeu UTI até hoje. As UTIs que vieram para a cidade de Hortolândia são 10 UTIs que veio especificamente para cuidar do coronavírus. Especificamente. Outras patologias não são atendidas no Hospital Mário Covas. Eu repito, já falei uma vez, o prefeito ficou bravo e eu vou repetir aqui, ele não falou a verdade para a população. A cidade de Hortolândia não tem UTI de outras patologias, não tem, né? Ele não falou a verdade para a população. E aí, eu tenho acompanhado os boletins, e os boletins demonstram ali que de 70% a 80% da população diagnosticadas ou suspeitas com coronavírus são atendidos em outras cidades, não são atendidas em Hortolândia. Ainda que tenhamos 10 UTIs para o coronavírus, a cidade de Hortolândia sempre tem 2, 3 pacientes, nunca mais que 5. Manda tudo para outras cidades. Recebi uma informação do CROSS que as UTIs de Hortolândia não estão adequadas para o atendimento. Esse é o motivo pelo qual o CROSS não encaminha pacientes para a cidade de Hortolândia. E aí, pastor e professor, a cidade encaminha pacientes até para São Paulo. Imagina a família de um paciente internado lá em São Paulo, que precisa acompanhar o andamento, às vezes, da doença, ou às vezes da evolução, né, em favor da vida, né? Ele tem dificuldade porque ele tem que fazer a visita lá em São Paulo, ele tem que acompanhar lá em São Paulo, e as UTIs estão livres aqui, não coloca nas UTIs aqui. É interessante porque o que eu fiquei sabendo que os casos aqui eram transferidos para a Unicamp, porque o próprio hospital não tem condições de estrutura para
para isso. Então eles transferiam para a Unicamp. Agora me deixa surpreso. Agora São Paulo. O município recebeu do governo 10 UTIs para atender o Covid-19. Recebe dinheiro para custear estas UTIs no município. O valor e depois, de quanto é esse? Em torno de R$ 1.600, R$ 1.700 é o que eu ouvi falar, né? Ouvi gente da prefeitura mesmo falar. Então, em torno de R$ 1.600, R$ 1.700 diária. Então, a hora que o cidadão hortolandense precisa, Meira, mas é o Sistema CROSS que administra. Tá bom, mas o Sistema CROSS, o paciente de Hortolândia tem UTI livre em Hortolândia. Dá para mandar para cá? Porque fica perto de casa, fica perto da família. Não mandava para a Unicamp, depois que Campinas evoluiu, né, que Campinas chegou até ter quase 90% de ocupação das UTIs, então aí começou a mandar para São Paulo. E tem muita gente da cidade de Hortolândia sendo internadas lá na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, é um absurdo, né? É um absurdo o que está se fazendo aqui. Agora, o absurdo maior é não falar a verdade. Sabe, fale a verdade, chega lá e fala, olha, o sistema de fato não está adequado, aqui no hospital nós não conseguimos fazer o isolamento da forma que tem que ser feita, então por isso que não está vindo para cá. Mas não, nós festejamos, eu fiquei feliz, a cidade ficou feliz, opa, chegaram as UTIs para a cidade de Hortolândia, não chegou. Para outras patologias, tem gente morrendo lá. Tem gente morrendo no Hospital Mário Covas por falta de UTI. Não tem, repito, né? E quando disse a primeira vez que gravei vídeo, o prefeito até colocou assim, olha, a oposição, né, não está falando a verdade. E quem não fala a verdade é inimigo da Bíblia. Ô pastor, quem é o inimigo da Bíblia? É o diabo, é o capeta. Eu não sou diabo e não sou capeta porque eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Agora, talvez eu poderia aqui estar dizendo assim, então ele que não falou a verdade, então ele que é o inimigo da Bíblia. Mas eu acho que ele é cristão, pastor. Eu acho que ele é cristão. Então eu não falaria isso, que ele é inimigo da Bíblia. Mas ele precisa falar a verdade para o povo da cidade de Hortolândia. Nós não aguentamos mais mentira. Não aguentamos mais IPTU zero. Né? Não aguentamos mais. Não me venha com outro IPTU zero, porque nós não vamos deixar a população cair no engodo novamente. Foi um engodo. A questão do IPTU é interessante, né? Apesar que o assunto é saúde, mas envolve, né? Porque é um gasto. Essa promessa, esse é o problema do político, né? Prometer coisas e não cumprir, né? Isso traz um problema sério para a sociedade. A sociedade já está praticamente desacreditado do político, né? Falar, político não fala a verdade, né? E até o Bolsonaro usa muito o termo, né? E conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, isso é bíblico, está em João 8:32. Mas nós temos que entender que a verdade ela está aí clara, né? Foi prometido um IPTU zero. E o que não houve. Eu paguei IPTU, não tem como sair disso daí. Todos os anos. Não tem o que fazer. Foi pago. Eu sei que você também que está assistindo foi pago, tá certo? Mas nós temos que ficar atentos àquilo que se promete, né? E depois não se cumpre. Agora, não sabia desses casos. Aqui eu estou recebendo essa informação agora, de que aqui o canal .news está recebendo essa informação agora, de que levaram muitos daqui para São Paulo, então, para poder fazer o atendimento. E eu não tinha visto esse noticiário. Não sai. É só observar todos os dias, final de tarde, final da noite, eles imprimem, eles encaminham, né, um boletim ali constando o número de óbitos, constando o número de casos confirmados, aí o número de internação, o número... Esta é a informação que eu estou passando. É o boletim que eles mesmos emitem todos os dias. Todos os dias. Pastor, quando eu fui prefeito, eu consegui fazer a unidade de especialidades médicas, né? Referência de centro de mulher ali atrás, a UPA do Jardim Amanda, a UPA do Rosolém, o PSF do Nova Europa, o PSF do Parque São Jorge, o PSF aqui do Estrela. Então, nós construímos várias unidades de saúde.
eu não tive tempo e não tive recurso suficiente para poder fazer a ampliação do hospital. A ampliação do hospital, ela se faz necessária, porque o custo operacional de um hospital que tem 60 leitos é um valor X, para 60 leitos. Se ampliar para 120 leitos, dobrou, mas o custo não dobra, porque você aproveita a estrutura, aproveita o mesmo guarda, aproveita a mesma recepcionista, então você faz um aproveitamento de várias funções dentro do hospital, aproveita as chefias, né? Então, você dobra a capacidade de atendimento e não dobra a despesa. Então, é necessário que se faça a ampliação. Um hospital hoje, com 60 leitos, não compensa fazer. O custo é muito alto. Então, é necessário fazer um hospital com uma quantidade de leitos maiores, porque o custo operacional é quase o mesmo. Agora, o que o prefeito fez? Ele está reformando o hospital e está dizendo que está ampliando. Só que do lado do hospital, ele abriu uma avenida que não é necessário abrir a avenida, que é aquela avenida que faz a ligação ali atrás do Santa Clara, que fica entre o Santa Clara e o Mirante, atrás do hospital. Com a abertura desta avenida, ele limitou o crescimento do hospital. O hospital não vai poder ser ampliado. Ele limitou. Então, é uma falta de planejamento, uma falta de olhar para frente e enxergar as necessidades, sabe? Então, precisa ter este cuidado, né? Precisa ter este cuidado. É verdade. Fora esses problemas todos citados, a gente tem visto várias denúncias, vários problemas aí que o atual prefeito tá passando aí na área da saúde. Inclusive a questão do IBJ, que ele não fez licitação. O problema não é tanto a terceirização, o problema é o Tribunal de Contas averiguar irregularidades no tipo de contrato com o Instituto Bom Jesus, o IBJ, e o atual prefeito está respondendo junto com sua ex-secretária da Saúde essa questão do IBJ. Então eu queria que o Meira também falasse. O problema não é... Hoje é a AMG, a atual empresa. Antes era o IBJ, não é isso mesmo? O problema não é a questão da terceirização do serviço. O problema é como foi feito, né? Exatamente. É um serviço que ele é previsível. Quando você tem um serviço que não é previsível, e aí surgiu a necessidade, e uma licitação demora de 4 a 6 meses para concluir um processo de licitação, então a prefeitura pode fazer um contrato emergencial. Faz um contrato emergencial por 1 ano, prepara a licitação, põe na praça e, ao invés de renovar o contrato, você faz o contrato com a empresa que venceu a licitação, porque a empresa que venceu a licitação, ela preenche todos os requisitos da Lei 8.666. Oferece também as melhores condições. O que está sendo feito aí? Contratou emergencial por 1 ano, não fez a licitação, renovou, depois renovou de novo, depois contratou outra empresa emergencial e assim esse emergencial está aí há 3 anos e meio, não fez uma licitação. Ô Meira, isso é legal? Pode ser legal, mas é imoral. É imoral. Do jeito que né? foi feito. É imoral. Da mesma forma que teve, né, esses tempos atrás, a cidade toda acompanhou aí essa coisa da denúncia das máscaras, né? Prefeitura compra um dia a máscara lá, paga R$10. 4 dias depois, compra a mesma máscara, paga 22, né? Algumas semanas depois, compra máscara de novo, paga 36, né? Aí veio o empresário justificar numa rádio aqui, falou assim, olha, é por conta do aumento do dólar. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, o dólar dobrou o valor? O dólar não dobrou o valor. Tudo bem que o dólar aumentou, mas em 3 dias o dólar dobrou o valor? Não. Então, a justificativa dele foi para inglês ver. Eu não sou inglês, né? Então, sabe, não justificou. Aí vai o secretário de governo e vai lá e fala assim, não, Hortolândia pagou 22, mas Campinas pagou 30, Jundiaí pagou 40, Jundiaí... Então, se as outras cidades podem superfatura, Hortolândia vai superfaturar também? Se as outras cidades cometem o crime, Hortolândia vai cometer o crime também? Não, desculpa, mas olha, e aí, outra coisa, professor Eric e pastor Milton,
A cidade nossa ela está sendo governada pela maioria dos que tem poder de mando, que são os secretários adjuntos e diretores, a maioria vem de fora. E a maioria vem do ABC. E estas irregularidades das máscaras aconteceram lá no ABC. Será que é grande coincidência? Será que é grande coincidência? Sabe? Então, assim, tem coisa que aí os vereadores quiseram apurar. Aí vai um pedido da prefeitura para a Câmara, fala, não precisa apurar, porque o Ministério Público já está apurando, a Polícia Federal já está apurando, o vereador não precisa apurar. Ué, então não precisa ter vereador? O que o vereador está fazendo lá? O vereador precisa apurar, sim, é direito do vereador. E quem não deve, não teme. Então, se está certinho, apura. Apura, que bom. Apurou, final, não deu nada. Olha que bom. Né? Um atestado de idoneidade, né? Mas aí não deixou apurar, não conseguiu passar a SEI para poder fazer a apuração na Câmara. Sabe? Então, são os absurdos que aqui em Hortolândia tem acontecido nos últimos anos que nós não podemos permitir. Nós não lutamos pela emancipação de Hortolândia para ver Hortolândia no caos que está. Nós emancipamos Hortolândia, lutamos pela emancipação de Hortolândia para ver essa cidade prosperar, para ver essa cidade crescer e para ver a população crescer juntos. É isso que nós queremos para a cidade. É verdade. E o senhor, né, pastor, me tinha falado em outro momento aqui no canal .news que precisa melhorar a questão da triagem, né, no atendimento aqui no sistema público em Hortolândia, né? Sim, Queria que o senhor comentasse isso. muito bem lembrado. Eu tive algumas situações, e às vezes a pessoa passa mal na igreja por um problema de pressão ou qualquer coisa, e às vezes, quando eu não prego, às vezes eu mesmo acabo correndo com a pessoa. E eu fui numa dessas UPA, e levei a pessoa para lá, porque ela estava com um problema, e perguntei a ela se ela tinha alguma doença de comorbidade, né? E ela falou que era diabética e, Pressão, né? e tinha problemas também de pressão. E fui falar com a pessoa lá, atendente, falei assim, olha, essa pessoa aqui está passando mal, ela precisa de um atendimento rápido. E a pessoa olhou para mim assim, tudo bem, mas tem tudo isso para atender, o senhor tem que aguardar. Eu falei, eu sei, não, concordo com você. Mas, por favor, não pode demorar muito, porque a situação dela é pressão alta e problema glicêmico. São problemas sérios, né? Alertei a recepção. Aí eu vi a recepção brincando com o gatinho, né? Eu olhei aquela situação e falei, meu Deus, né? Falei de novo com a recepção, falei assim, escuta, essa pessoa está passando mal, ela precisa de atendimento rápido. Falou, o senhor tem que esperar. O que eu observei? Era uma pessoa sem o mínimo treinamento. O que eu vejo que às vezes é necessário alguém que possa fazer uma triagem para ver os problemas de necessidade. Porque às vezes aquele que pode esperar, ele pode esperar. Que às vezes ele vai atender ali porque ele está com um probleminha ali que dá para esperar. Mas precisa ter alguém que saiba fazer uma triagem nesses UPAs, porque eu tinha uma pessoa que poderia morrer naquele lugar ali. O que eu tive que fazer? Eu vi que a pessoa não atendia, eu saí correndo, levei para ela, a pessoa para um hospital, porque, infelizmente, o UPA não pôde atender ali um caso de extrema necessidade. Então, o que eu observei que nos UPAs precisa ter uma triagem. Melhor, né? Alguém que saiba ver os problemas, ou seja, tinha que ter alguém ali, tá com tontura, tá com isso, mede pressão, vê como está a pressão, olha, é diabetes, mede glicemia, e alguém especializado nas recepções. Não, porque eu fui constatar, é alguém de assessoria, às vezes de vereador, que estava lá atendendo, que não tem a mínima experiência. Então, não estou culpando a pessoa. O que eu vejo... O sistema de triagem melhorar, né? É colocar pessoas inadequadas para determinados lugares. Ou colocar alguém na recepção, falar, olha, aguarde aí que eu vou pedir uma enfermeira para examinar, para ver se é necessário o atendimento rápido. Então, precisa haver essa triagem. Porque, às vezes, colocar uma pessoa para esperar pode ser tarde demais.
Quando se tem uma pessoa preparada, né, Pastor Milton, Sim. não é muito difícil para perceber a necessidade, né? Não é muito difícil. Olha, quando fui prefeito, eu criei a lei do medicamentos em casa. E esse projeto era exatamente para poder ajudar as famílias, as pessoas que têm doença crônica, né? Ou aquele doente que não tem mais saúde física para levantar da cama e ir até uma unidade de saúde para poder buscar os medicamentos. Então a prefeitura entregava os medicamentos em casa, né? Fazia essa entrega. Não entregam mais, não entregam mais. Agora, as pessoas hoje não precisam mais do medicamento, as pessoas não estão mais. Não, é que o governo que está aí acabou com esse projeto, não tem mais. Outra coisa, o SAMU ele tem um tempo-resposta para poder fazer o atendimento, que é 8 minutos. 8 minutos. Então, é difícil uma viatura do SAMU sair aqui da central do SAMU e fazer um atendimento lá no Rosolém, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e chegar lá nesse prazo de 8 minutos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma unidade, uma ambulância equipada lá na UPA do Rosolém. Coloquei uma unidade na UPA do Jardim Amanda, para poder cumprir o prazo e atender com menos de 8 minutos, porque às vezes 1 minuto, 2, pode representar uma vida. Pode representar uma vida, né? Então nós fizemos isso. Acabou. Eu tive lá essa semana no Jardim Amanda e perguntei se a ambulância está lá. Não está mais lá. Tiraram. Então é uma coisa muito simples. É só necessário prestar atenção. Quem vai prestar atenção? Quem vive aqui em Hortolândia. Quem vive com esse povo, vive com essa cidade. Agora, traz o pessoal do ABC. Ninguém está nem aí para Hortolândia. Ninguém está nem aí para o povo de Hortolândia. É verdade. Tá? Verdade. Antes os problemas das máscaras, agora do óculos, né? Agora do superfaturamento do óculos também. Tantos problemas, né, na área da saúde, complicado, né? E dos problemas na área da saúde também, os seus vídeos, né, professor, falando daquela ponte lá com tanto lixo, né? Isso traz um caos também para a cidade, né? Sim, Tanto verdade. lixo. E eu observei que naquela ponte, você estava numa Eu ponte. estava debaixo da ponte estaiada. Ponte estaiada. Cartão postal de Hortolândia. E vi que o senhor fez um vídeo ali. Em seguida, eu vi que o prefeito até deu uma atenção, ele foi até o local e pediu a retirada, a limpeza, né? O que eu vejo que às vezes falta uma fiscalização, né? Para ver os problemas também. Isso traz problemas na área da saúde. É verdade, né? A questão do lixo é um problema. É um problema seríssimo também. É isso aí, gente. A gente está falando sobre saúde, muitas coisas que precisam ser feitas pela cidade. Nós estamos aqui entrevistando aqui um pré-candidato a vereador que está preocupado com a área da saúde. A gente vê vídeos aí até ele falando sobre os lixos na cidade, que isso traz um problema na área da saúde. No centro de especialidade. Exatamente. Covas, né? Exatamente. Realmente eu tenho feito um ativismo, Pastor Milton, um ativismo bem focado na saúde e na educação. Assim. Se as pessoas acompanhar o meu trabalho de ativista social, ativista político na cidade de Hortolândia, tem visto que eu tenho feito um trabalho bem focado na área da saúde mesmo, que eu quero melhorias, que é uma área que Hortolândia está precisando mesmo de melhorias. E precisamos colocar políticos lá que se preocupam com a área da saúde, porque é aquele que vai cuidar do seu papai, da sua mamãe, dos seus filhinhos. Precisamos ter gente lá preocupada com a área da saúde, envolvido nessa área. Mas é como o nosso pré-candidato prefeito aqui, com as suas várias propostas e ideias, mencionou, precisa ter alguém que cheira os problemas do povo, que esteja perto do povo para poder trazer soluções aqui imediatas, principalmente nessa área, que é a área de saúde, que é uma preocupação para a cidade. Né? Muito bom. Muito bom. Estamos, então, alguém quer deixar mais algumas palavras aqui? Eu quero agradecer, Pastor Milton, agradecer o professor Eric. É uma oportunidade que nós temos de alertar a população, né? A eleição está chegando. Eu não quero pedir para que vote nesse ou naquele, eu quero pedir para que você procure conhecer cada candidato, para que você possa escolher o que é melhor para a nossa cidade. Aqui do meu lado eu tenho o professor Eric,
pelo o dom da profissão, já dá para entender que é uma pessoa que gosta de gente. E para ser um bom político tem que gostar de gente. Tem que estar ao lado do povo, defender a causa do povo, ajudar a população. E sem olhar a classe social, sem olhar a cor, sem olhar a religião, sem olhar, sabe, é o ser humano, é o próximo que ele vai estar ali ajudando. Então eu quero desejar para você aqui, professor, que tenha sucesso, que Deus possa te abençoar, possa te dar sabedoria, possa te dar saúde, possa te dar paciência, porque um processo de campanha eleitoral não é uma tarefa fácil, mas eu sei que você está preparado, eu sei que você recebe as bênçãos do céu. Chegamos ao final da nossa programação. Deus abençoe você. Fique ligado, teremos outras entrevistas com vários assuntos e temas. Fique conosco, o canal Ponto News. Esteja conosco no Instagram, Facebook e YouTube. Deus abençoe a todos.